Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 1. Capítulo 1. O campo de batalha sem mortes. Nesse campo de batalha, não houve nenhuma morte. Agora então, o relatório das batalhas. O exército não tripulado Legion do Império invadiu a Área 17. Eles foram repelidos e exterminados pelos automatos Juggernaut da nossa República de San Magnolia. Em contrapartida só tivemos pequenas baixas, e nenhum Kia. Localizado na primeira área, na capital de San Magnolia, tem a rua principal da Liberté e Égalité sobrescrito uma, tão pacífica e elegante que é impossível de se imaginar que este país está em estado de guerra há 9 anos. As fachadas brancas dos prédios feitas de pedras antigas e de estilo ocidental tinham vários entalhes. Sob a luz do sol da primavera e o límpido céu azul, o verde das árvores junto das rústicas e antigas lâmpadas negras da rua formavam um contraste com o céu azul. Em um café localizado na esquina da rua, havia estudantes e casais, todos nascidos com cabelos prateados, rindo e tagarelando. Em cima do telhado azul da prefeitura, havia uma estátua do revolucionário de San Magnolia e a bandeira de 5 cores. As cores simbolizavam a liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e a pureza. Os ladrilhos de pedra da rua principal se estendiam diretamente até os subúrbios, cuidadosamente preparados depois de muito planejamento urbano. Um jovem garoto de olhos grandes e prateados estava passando segurando as mãos de seus pais enquanto ria bem alto. Talvez essa família estivesse simplesmente em um passeio. Lena sorriu para eles e voltou-se à tela da televisão holográfica gigantesca. O sorriso em sua face sumiu na mesma hora e seus olhos prateados perderam um pouco de seu brilho. Esta menina de 16 anos vestia um uniforme de oficial feminino da República com um colarinho ciano. Ela tinha um lindo rosto que era branco como a neve e tão delicado como o vidro. O comportamento elegante dela era uma prova de sua nobre formação. Seus sedosos cabelos prateados tinham cachos suaves e brilhavam como cetim, e sob suas sobrancelhas compridas, ela tinha grandes olhos que eram da mesma cor de seus cabelos. Essas eram as provas de que ela era uma das nobres com o sangue de Selena. Ela era uma sangue puro, tinha o sangue daqueles que viviam nessas terras muito antes da formação da República. Com a excelente liderança de Andler, os drones de alta capacidade continuaram a lutar, e assim conseguiram completar a missão de defender o país sem ter que mandar humanos para os perigosos frontes de batalha. O grande poder desse avançado sistema de combate é indiscutível. Parece que o Legion cessará suas operações daqui 2 anos, mas com toda certeza o Império do Mal será aniquilado pela organização da justiça que é a República. Viva San Magnolia! Glória à bandeira de 5 cores! A âncora feminina da televisão tinha cabelos brancos como a neve, olhos grandes e exibia um sorriso orgulhoso em sua face, mas o rosto de Lena estava envolto em tristeza. Esses relatórios de batalha continuavam a ser exibidos várias e várias vezes desde o início da guerra. Eles eram bem mais surreais do que apenas otimistas, mas a maioria dos cidadãos não duvidavam nem um pouco desses relatórios. Ironicamente, a realidade era que metade da República tinha sido conquistada nos primeiros 6 meses de guerra, e assim suas fronteiras diminuíram, e desde então as terras não puderam ser recuperadas. Além disso, Lena virou sua cabeça para o lado, e olhou para a rua principal, envolta pela luz da primavera. O cenário mais parecia uma pintura. A âncora da televisão, os estudantes e os casais no café, os pedestres que andavam pelas ruas, a família que passou por ela e a própria Lena. Sendo o primeiro país republicano moderno no mundo, San Magnolia se gabou por aceitar imigrantes de outros países e por também recompensá-los. A República era historicamente um refúgio para os albas, e os outros países tinham pessoas de diferentes cores vivendo lá. Sendo eles os Aquilas que eram tão escuros quanto a noite, ou a luz dourada dos Auratas, o brilhante vermelho dos Rubelas, ou os Cairoleias com seus refrescantes olhos azuis, a República acolheu pessoas de todas as cores dentro de suas fronteiras. Mas, mesmo assim, na movimentada rua principal da capital, não, até mesmo na capital inteira, ou em todas as 85 áreas legisladas, não se encontrava nenhuma pessoa que não fosse um alba com cabelos prateados e olhos prateados. Sim. Dos soldados que foram oficialmente registrados como humanos no campo de batalha, era realmente verdade que não havia tido nenhum Kia. Contudo, o que querem dizer com não teve KIAs?
Uma parte do Palácio de Blankenage sobrescrito 2 que existe desde a época imperial. O quartel-general militar foi projetado com o design deslumbrante da era imperial era o destino de Lena. Localizado nesse palácio estava o Great Fortress Cluster, a Gran-Mur, o qual englobava todos os setores, e todos os soldados da República estavam lá. Do lado de fora da Gran-Mur, no fronte de batalha a mais de 100 quilômetros de distância, não havia soldados republicanos. Os únicos na linha de frente eram os drones, os Juggernauts, eles eram comandados pela sala de controle do país. Havia, pelo menos, 100.000 pessoas controlando os processadores, e atrás deles estava a linha de defesa que era composta de uma área com minas antitanque, canhões automáticos de interceptação, mas para chegar até aqui os Juggernauts teriam que falhar. É claro que as tropas dentro da Gran-Mur nunca estiveram em uma única batalha. O que os outros faziam era simplesmente montar estratégias de operação e fazer a parte da logística. Nesse momento, o exército da República não tinha nenhuma pessoa em combate. Lena franziu a testa quando sentiu um fedor repugnante de álcool vindo dos oficiais que passavam. Provavelmente eles estavam assistindo algum jogo na grande televisão da sala de comando. Ela deu-lhes um olhar de reprovação, e apenas recebeu olhares de desdém em troca. Olhem para essa bonequinha. Ah, que assustador! Você vai ir falar com aqueles drones que você mantém na sua sala. Ela virou sem nem pensar 2 vezes. Pessoal! Bom dia, Lena. Uma voz veio do lado, ela se virou e encontrou sua amiga Arnett. A capitã do departamento de pesquisas era a única que tinha a mesma idade e que tinha entrado no mesmo ano que ela, e também sua única amiga da mesma idade. Bom dia, Arnett. Você certamente acordou cedo para alguém que sempre está dormindo. Eu estou indo embora. Passei a noite inteira trabalhando, não me compare com esses idiotas. Eu trabalho. Tivemos um problema que apenas a gênia da capitã Rieta Penrose aqui podia resolver. Arnett bocejou, parecia um gato. Ela tinha um cabelo prateado e curto, além de olhos grandes da mesma cor. Enquanto conversavam, Arnett olhou de relance para os oficiais bêbados que se afastavam e deu de ombros. Seus olhos mostravam que ela pensava que era inútil tentar repreender aqueles idiotas. Olhando para aqueles olhos prateados, Lena percebeu que Arnett estava tentando ajudá-la e então ficou vermelha como um tomate. Ah, falando nisso, você tem um alerta no seu terminal. Eu posso te ajudar caso não consiga resolver ele. Não precisa. Desculpe, e obrigada por aquilo, Arnett. Sem problemas. Mas tente não se aproximar muito desses drones. Lena queria responder, mas sacudiu a cabeça e foi até seu terminal. A sala era apertada, escura e úmida e estava cheia de controles, suas paredes e piso eram prateados. A tela principal do terminal emitia uma luz fraca e lá se podia ler esperando. Lena sentou-se na poltrona futurista, colocou uma elegante gargantilha, o dispositivo RAID, puxou para trás seus cabelos prateados e orgulhosamente olhou para cima. Neste país, onde o fronte de batalha ficava bem longe, essa sala minúscula era o único campo de batalha dentro das 85 áreas da República. Começando identificação. Major Vladlena Milise. Oficial comandante do Fronte Oriental, 9ª Área de Batalha, 3ª Força de Defesa. Depois da identificação por voz e pela íris, o sistema de controle foi ativado. Em seguida, grandes amontoados de informações foram aparecendo um atrás do outro, na tela holográfica. Essas informações foram obtidas por sistemas auxiliares de observação que estavam no fronte de batalha. A tela exibia um mapa digital cheio de pontos brilhantes, indicando as forças aliadas e as inimigas. Havia 70 pontos azuis os quais mostravam os drones aliados, e desses, 24 estavam no 3º esquadrão que era comandado pela Lena, enquanto 23 estavam no 2º e 4º esquadrão, respectivamente. Os pontos vermelhos indicavam os inimigos, e tinha tantos que era difícil conseguir contar. Para-raid ativado. Sincronizando com o alvo, unidade de comando central Pleiade sobrescrito 3. Os cristais azuis do dispositivo RAID imediatamente começaram a esquentar a nuca dela. Não tinha calor vindo dos cristais em si, mas essa sensação era imaginaria já que os sentidos estavam sendo ativados e sincronizados nesse momento por causa do para-raid.
Os cristais nervosos virtuais começaram a trabalhar. Através do sistema nervoso virtual criado, uma parte específica dentro do cérebro estava sendo ativada, a Nidriade, uma região não usada do cérebro. Ela foi abandonada com o passar do tempo no processo evolutivo. Isso passou pela consciência e pelo subconsciente da Lena, se aprofundando cada vez mais. Geralmente, é impossível acessar essa parte conscientemente, mas a passagem para o subconsciente coletivo, a subconsciência compartilhada com toda a humanidade foi gradualmente sendo aberta, e então ela se conectou com a consciência do comandante do terceiro esquadrão que tinha o codinome de Pleiades. Os sentidos de Pleiades eram um só com os da Lena. Para Hyde concluído. Andleron para Pleiades, por favor, tome conta de mim hoje. Sua voz era calma e estável. Depois de uma pausa, a voz de um jovem, cerca de 1 ano ou 2 mais velho que ela respondeu. Pleiades para Andleron. Para Hyde está ok. Essa voz soou sarcástica. Lena era a única na sala de controle, e essa voz não era de ninguém que estava perto dela. Ao invés disso, era a voz da unidade de comando do Pleiades que havia se sincronizado com os seus sentidos, dando esse efeito imaginário de som. Uma voz. O Juggernaut, que foi construído muito rapidamente em resposta ao Legion, não tinha função de comunicação, não tinham a capacidade de fazer pensamentos complexos os quais poderiam ser considerados como sentimentos ou consciência. O Para-Hyde era feito da consciência coletiva da raça humana. A zona de minas antitanques, uma linha de defesa montada para resistir às forças inimigas blindadas. Um intenso fronte de batalha onde drones de ambos os lados se destruíam, uma batalha onde não havia nenhuma Kia, mas na verdade. Claro que deve ser difícil para vocês, humanos, albas, nos cumprimentarem já que somos 86ers, aqueles que apenas se parecem com humanos. 86. Foi o último posto avançado que a República, os humanos, ficou quando o Legion varreu o continente. Apenas porcos que se parecem com humanos restaram na área não humana, área 86, atrás das 85 áreas legisladas. Colorata, esse é o termo depreciativo usado para as pessoas que não são cidadãos da República, albas. Eles viviam como cidadãos da República, mas são considerados inferiores a humanos por seus próprios países. Eles vivem fora dos abrigos, fora da grã-moura e estão sempre na linha de frente. 9 anos atrás. Ano 358 do calendário da República, ano 2139 do ano Astrum. O país do norte do continente, o Império Geade, que faz divisa com a parte leste da República, declarou guerra. A primeira onda de drones de combate completamente não tripulados, os Legion, começaram a invasão. Diante da força avassaladora da superpotência militar Geade, o exército ortodoxo da República desmoronou em apenas meio mês. Naquela época, os militares reuniram todos os seus homens, e começaram com a tática de desmoralizar e atrasar o exército inimigo. Enquanto isso, o governo da República tomou 2 decisões. A primeira, evacuar todos os cidadãos da República para as 85 áreas legisladas. A outra era iniciar a Ordem Presidencial 6.609, a Lei Especial de Segurança em Tempos de Guerra. Essa lei fez com que todos os coloratas, aqueles que não eram albas, residentes na República fossem considerados como inimigos aliados ao Império. Então eles perderam sua cidadania, e depois foram mandados para campos de concentração fora das 85 áreas onde eles são sempre monitorados. Com toda certeza isso foi uma traição à legislação e ao próprio significado da bandeira de 5 cores que a República tanto se orgulha. Todo e qualquer colorata nascido no Império, exceto os albas, começaram a ser tratados como animais e serem presos. Isso foi uma forma muito descarada de discriminação e preconceito. Naturalmente, os coloratas protestaram. No entanto, o governo silenciou usando a força. Também houve alguns albas que protestaram. No entanto, a maioria dos albas apoiou essa ideia. Disseram que os coloratas não estavam satisfeitos com os recursos, terras ou posições que eles tinham. Os rumores que os coloratas eram espiões eram bem mais fáceis de serem aceitos do que a triste realidade de que o país ficou para trás em questão de tecnologia militar. E com as forças inimigas cada vez mais deixando a República sem saída, os humanos precisavam de bodes expiatórios para descontar sua raiva e ressentimento. E assim então,
a supremacia racial instantaneamente ganhou reconhecimento e justificativa. A nobre e humana Primeira República moderna no mundo acabou reconhecendo apenas os albas como humanos, enquanto todos os coloratas do antiquado e desumano império foram considerados inferiores. Foram considerados tolos e bárbaros animais que apenas tinham a aparência parecida com a dos humanos, mas que não conseguiram evoluir ao estágio de humanos. Todos os coloratas foram mandados para campos de concentração e foram obrigados a servir ao exército, eles que construíram as muralhas da fortaleza de Namur. Todos os bens e propriedades dos coloratas foram confiscados e apropriados pelo governo da República. Enquanto isso, os cidadãos louvavam o governo humano por deixar eles não irem para o exército, nem terem que trabalhar ou pagar impostos adicionais mesmo estando em época de guerra. A discriminação contra os coloratas e os 86ers, considerados inferiores, começou a ocorrer entre os albas 2 anos depois que tudo começou. Os soldados eram todos compostos por membros 86ers, e todos esses soldados que estavam ativos foram mandados para os campos de batalha dentro de drones. Os drones construídos com tecnologia republicana nunca conseguiriam entrar em funcionamento sozinhos, nunca conseguiriam ser automatos. No entanto, como os albas, que eram tão superiores aos outros, poderiam admitir que não conseguiram construir algo superior aos drones feitos pelo inferior e ultrapassado império? Os 86ers não são humanos, então o que eles estão pilotando não será tripulado por humanos, será algo não tripulado. A indústria militar da República, IMR, criou uma máquina de combate automatizada e não tripulada, drone, o chamado Juggernaut. Foi considerada uma arma perfeita, pois reduzia as baixas humanas para zero, então quando foi introduzida nas batalhas todos os cidadãos elogiaram muito a República. Era uma máquina de combate não tripulada por humanos, onde dentro havia 86ers que serviam apenas como processadores. Ano 367 do calendário da República. Dentro dos intensos campos de batalha sem nenhuma maquia, os soldados 86ers que não eram contados como mortos oficialmente, pois não eram considerados humanos, eram tratados como peças descartáveis e continuavam a se sacrificar todos os dias pelo bem dos humanos. Lena viu que os pontos vermelhos que indicavam os Legion estavam indo para o leste, recuando em direção a uma área que tinha sido ocupada por eles há muito tempo atrás, então ela relaxou um pouco. 7 unidades do 3º Esquadrão foram destruídas, uma amargura subiu pelo peito dela. Os 7 Juggernauts foram destruídos junto com seus processadores. Não houve sobreviventes entre eles. O nome Juggernaut foi escolhido por seus criadores, que se consideravam muito intelectuais, por ser o nome de um deus estrangeiro de uma mitologia antiga. As pessoas que ansiavam pela salvação se reuniram, os 86ers, apenas para serem esmagadas pelas rodas da carruagem. Angler para Pleiades. Confirmando a retirada inimiga. Ela suspirou, e através do processador de Pleiades, Lena falava com um piloto 86ers, que lutava por si e por sua família para conseguir recuperar a cidadania republicana. Através da sincronização de áudio é possível transmitir ou receber áudios. O Para-Ride era um novo sistema de comunicação, bem mais potente que as versões antigas que paravam de funcionar dependendo da distância, do clima, do tipo de terreno ou dos pulsos eletromagnéticos que eram emitidos. Em teoria, esse método permite que os sentidos sejam sincronizados, mas apenas o áudio é sincronizado nesse caso. Ter a visão sincronizada seria demais para o Angler. Só o áudio era o suficiente para transmitir as informações necessárias. Se for comparar, era semelhante a um comunicador ou um telefone, portanto, não teria nenhuma sobrecarga de informações para o Angler. No entanto, Lena sabia que não era só por isso. Sem a visão sincronizada, ela não teria que testemunhar a carnificina que acontecia, não teria que ver o olhar hediondo das máquinas inimigas bem na frente dela, nem a devastação de seus aliados sendo mortos, e o vermelho do sangue e dos órgãos esparramados pelo campo de batalha. O monitoramento dos inimigos será realizado pelo 4º Esquadrão. 3º Esquadrão, por favor, retorne. Pleiades aqui, entendido. Obrigado por vigiar esses porcos aqui com o seu telescópio, Angler 1. Ao ouvir a resposta cheia de sarcasmo de Pleiades, ela olhou para baixo. Ela era uma alba, uma das odiadas que vitimava os 86ers. Ao mesmo tempo, ela também tinha o dever como Angler de vigiar os 86ers.
Bom trabalho, Pleiades. A todos do esquadrão, e aos 7 mortos, dou o meu mais sincero obrigado. O silêncio era frio e cortante. O para-raio apenas sincronizava o áudio, mas como era conectado por várias consciências, as emoções de uma conversa podiam ser transmitidas mesmo assim. Obrigado pelas suas palavras gentis como de costume, Ambler 1. Lena ficou perturbada com um tom malicioso e frio, um grande contraste de raiva e ódio habitual. No dia seguinte, as mesmas notícias de sempre, o inimigo sofreu grandes perdas, e a República teve apenas pequenas baixas, mas ninguém morreu, e como sempre a moral e o progresso da República prevaleciam contra o Império. Pode-se suspeitar que inclusive fosse sempre a mesma gravação repetida todos os dias. Havia um logotipo do canal nacional de televisão, era uma espada e um pé cortado. Esse símbolo era atribuído ao revolucionário de Sam Magnolia, e seu significado é a destruição da opressão e a quebra do domínio. E também, considerando que a guerra terminará em apenas 2 anos, o governo decidiu reduzir o orçamento. Então, a 18ª Área do Fronte de Batalha Sul deve ser abandonada, e todos os funcionários de lá demitidos. Então a Área 18 do Sul caiu. Lena deu um suspiro. Essa não era uma questão que podia ser resolvida apenas dizendo que vão cortar gastos. Mesmo depois de perder terras, era muito absurdo que eles não tivessem nenhuma intenção de recuperar essas terras, e até mesmo planejam reduzir o orçamento militar do país. Os bens confiscados dos 86ers já tinham se esgotado, os grandes gastos militares resultariam em uma diminuição de benefícios sociais e de outras áreas que começariam a gargalar. Então o governo não conseguiu negar os pedidos dos cidadãos para diminuir os recursos militares. Sentada na frente de Lena estava sua mãe usando um vestido de época, ela abria seus lábios vermelhos brilhantes enquanto falava com ternura. Qual é o problema, Lena? Pare de ficar olhando e coma logo. O café da manhã estava na mesa, e a maioria dos alimentos eram sintetizados, feitos em fábricas de alimentos. O país estava com menos da metade de suas terras, mas, mesmo assim, ainda tinha cerca de 85% de sua população, fora os 86ers. Claramente não havia lugares para se plantar alimentos. Com o Legion atacando e interferindo sempre, se comunicar com outros países se tornou impossível, e os outros países nem se importavam em comercializar mais com a República. Lena tomou um gole do chá vermelho que tinha um gosto diferente daqueles que ela já tinha provado antes, cortou um pedaço de carne sintética feita a partir da proteína do trigo. O gosto não era nem um pouco parecido com carne real. A compota que acompanhava o chá era a única coisa real, feita com framboesas que eram plantadas no jardim. Isso era um luxo, se considerar que a República não tinha terras nem para plantações, quem dera para jardins. A mãe dela disse com um sorriso no rosto. Lena, está na hora de você parar de trabalhar e ir se casar com o filho de alguma outra família. Lena apenas suspirou baixinho. Os relatórios das batalhas continuavam sempre os mesmos todos os dias, assim como as palavras de sua mãe. Pedigree. Status social. Linhagem. Sangue superior. A mansão glamourosa foi construída quando os milícias ainda eram nobres. O vestido de seda que a mãe da Lena usava era condizente com a mansão, mas estaria fora de época quando ela saísse da mansão. Os momentos felizes parecem ter acabado ali. Ela parecia ter se afastado do mundo exterior, parece que ela tinha se trancado em seu próprio mundo imaginário. A nobre princesa da família Milise não deve se envolver com os Legion nem com os 86ers. Pode até ser verdade que seu falecido pai era um soldado, mas, mesmo assim, esta não é mais uma era de guerra. Não era mais a era de guerra, nem de qualquer coisa do tipo. Nesse momento, o país está em guerra contra o Legion. Mas os cidadãos moram tão longe dos campos de batalha que não sabiam o que era a guerra, só tinham visto elas em filmes. Há muito tempo eles já esqueceram o que é isso. Querida mãe, é nosso dever como cidadãos da República, proteger nosso país. Além disso, eles não são 86ers. Eles são como nós, eles indiscutivelmente são cidadãos da República. O rosto fino e delicado de sua mãe imediatamente fez uma cara de repúdio. Seres de cor suja, como assim cidadãos da República? Deuses, os rebanhos de gado não são atraídos sem uma isca,
o governo só permitiu que eles pisassem nas terras da República. Os Eight-Sixers se juntaram ao exército porque eles e suas famílias receberiam cidadania republicana. Devido ao grande racismo em todas as 85 áreas, nos últimos 9 anos, desde o início da guerra nunca foi revelado onde eles moravam. No entanto, provavelmente muitos deles voltaram para suas antigas casas, onde passam todos os seus dias. Como era de se esperar devido suas grandes contribuições, essa era uma recompensa justa, mas infelizmente, havia alguns que não concordavam com isso. Essa pessoa na frente de Lena, suspirando enquanto balança a cabeça, é um exemplo clássico disso. Ah, imundos, todos esses seres imundos. E pensar que há 10 anos, essas criaturas que parecem seres humanos ficavam se divertindo na liberté e égalité, e agora está acontecendo novamente, até quando a liberdade e a igualdade da República será difamada assim? Parece que são as suas palavras agora que estão difamando a liberdade e a igualdade, querida mãe. HN? O que há de errado com você? Ao ver o olhar cético de sua mãe, Lena apenas suspirou. Com certeza, sua mãe não tinha entendido. Isso não se aplica apenas à sua mãe. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.